Existe uma crescente gravidade nos eventos climáticos, com efeitos cada vez mais impactantes no território e nas populações. Esta realidade, que não pode deixar de ter causa direta nas alterações climáticas, exige uma radical alteração de comportamentos, tanto na prevenção como na sua reação. Os eventos extremos estão cada vez mais frequentes e com maior intensidade. E isso representa que, para atingir um nível de resposta a uma realidade e uma matriz de risco diferente, menos provável, mas com maior impacto, é preciso sobretudo apostar no planeamento, na prevenção e na prontidão para que estes eventos sejam controlados. Olá, eu sou a Maria João Babo e bem-vindos à Partida de Xadrez, um podcast do Jornal de Negócios com Gonçalo Moura Martins e António Ramalho, que de 15 em 15 dias olham para o tabuleiro da economia e analisam as jogadas. Os fenómenos climáticos extremos a que temos assistido e as ameaças que corremos no futuro são o tema deste episódio. Vimos agora o rastro de destruição deixado pela depressão Christine na região centro do país, cujos custos, segundo o Governo, superam os 2 mil milhões de euros. No ano passado tínhamos vivido um apagão e no último verão também assistimos a grandes incêndios agravados pelas alterações climáticas, secas prolongadas e ondas de calor. Gonçalo Moura Martins, apesar de décadas de alertas sobre a crise do clima, Portugal está a assistir a cada vez mais fenómenos extremos. Isto tendo em conta as consequências que estão à vista, continuamos sem estar preparados para eles? Eu acho que não é só Portugal, o mundo não está preparado e é um alerta global que não tem sido seguido, muito pelo contrário. Agora estamos a assistir até a uma reversão de um caminho que se estava a caminhar e a fazer, que não era já dito como suficiente, e mesmo esse estamos a reverter. Essa realidade é clara. Nós vemos cada vez mais nas notícias fenómenos extremos que só víamos pontualmente, agora com enorme frequência, aqui, acolá, ou é cheias, ou é vento. Víamos noutros países, não tanto cá, não é? Mas continuamos a ver noutros países que também são extremos relativamente ao que era a realidade climática desses países. Agora está a acontecer também na Europa, que era um país que tinha, apesar de tudo, um clima relativamente temperado e fora desse apesar de tudo, desse quadro extremo que acontecia noutros países, e quer se queira, quer não, isto vai ter um impacto brutal, não só na nossa vida social, mas em tudo o que é a estrutura de execução de infraestruturas, tudo o que é a estrutura de planeamento e prevenção e de resposta a estas crises. E esse paradigma tem que ser claramente rompido e alterado substancialmente essas regras. Eu acho que esta nova realidade climática vai alterar as regras económicas, porque vai se impor uma necessidade de reforçar os investimentos, novos materiais, novas resistências, e portanto, obviamente, isso vai implicar que as regras e que os modelos económicos que conhecíamos vão ter que ser mexidos e alterados. Obriga-se necessariamente a repensar a engenharia e o planeamento, porque hoje em dia é importantíssimo que por exemplo, que se criem muito mais sistemas redundantes do que havia no passado, de retenção de águas, na parte da transmissão elétrica, etc. Hoje já se fala muito, que já aconteceu em França há alguns anos, mas hoje, depois destes nefastos acontecimentos, a enterrar as linhas elétricas, que é uma coisa curiosa, inclusive já quem diga vamos enterrá-la ao abrigo dos 5% que temos que gastar na defesa como infraestruturas críticas, na medida que elas ficam mais protegidas, forem enterradas, e ficam protegidas não só nessa componente de defesa, mas também, obviamente, na componente destes fenómenos. Vai reconfigurar de alguma forma os mercados financeiros e de seguros. Porquê? Porque obviamente os bancos, quando financiarem e quando financiam novas infraestruturas, novos investimentos, fabris de produção, etc., vão ter que ter em conta estas realidades. De repente o bem que eles financiaram e que vai gerar o cash flow que lhes vai pagar a dívida pode desaparecer ou pode sofrer danos irreparáveis, e os seguros obviamente por si, porque vão ter que ou ter uma cobertura do Estado maior, uma garantia de cobertura do Estado, ou então os prémios vão ter que aumentar brutalmente, porque a única alternativa é excluir uma série de fenómenos das coberturas. A prevenção tem que ser vista como um investimento estratégico.
é a salvaguarda do país, é a salvaguarda das populações e obviamente pressiona os sistemas de socorro até ao limite, porque depois destas catástrofes que nós vivemos agora, esta recentemente com esta mini tempestade, mini pela área que abrangeu, mas super intensa, e os incêndios dramáticos que nós temos sofrido nos últimos anos, obviamente implica que não só a prevenção tem que ser repensada e muito mais eficaz e o investimento tem que ser muito maior, e nós já vimos, por exemplo, na questão dos fogos, já se investe mais do que custa depois a reação. Tivemos um ano com esse exemplo, acho eu que ainda não foram muito mais do que isso. Isso aconteceu em 2023, se a memória não me falha, já falámos aqui sobre isso, mas pressiona também o socorro até ao limite, toda a linha da proteção civil tem que ser repensada. E António Ramalho, isto pensando e dando de barato que não estamos preparados para estes fenómenos, eu pergunto-lhe porquê. É porque continuamos a desvalorizá-los, esquecemos-nos deles quando não estão a acontecer, ou porque é mesmo preciso investir a sério para fazer face a estes fenómenos extremos? Pois parece-me que é um bocadinho de todas essas coisas. Vamos tentar começar pelo princípio. Há uma evidência que é a intensidade e frequência destes fenómenos extremos mudou significativamente, porque são mais intensos e são mais frequentes. E isso tem, enfim, alguma quantificação estudada. Uma das coisas que, por exemplo, está estudada é que uma subida de 1% na temperatura do ponto de vista climático representa um potencial de 7% a mais em termos de inundações extremas, mas eu diria que nem precisamos muito aqui de grandes estudos, porque há uma evidência empírica de que há mais intensidade e mais frequência. Agora, um segundo ponto é que essa intensidade e frequência só em alguns casos é recorrente. Na classificação das 4 grandes categorias de eventos extremos, só 2, que são os fogos e o stress de calor, é que são recorrentes. Isto é, quer os fogos florestais, quer a intensidade de calor, são recorrentes. Fazem parte do nosso clima mediterrâneo. E o facto de serem recorrentes permitiu, desde logo, que a prevenção viesse a ganhar maior dimensão que noutros setores. Isto é, quer do ponto de vista das alterações climáticas que representam o aquecimento global, há trabalho feito, ainda que seja insuficiente para os objetivos pretendidos, mas também do ponto de vista dos fogos, o custo da prevenção ou o investimento em prevenção é hoje em dia muito maior do que era há 30 anos atrás. Mas o que acontece é que há muita imprevisibilidade também num outro conjunto de eventos extremos. As inundações, as deteriorações das faixas costeiras, os terremotos, até algumas coisas que são decorrentes aparentemente destas, como seja, por exemplo, acidentes e desastres. Nós tivemos a Espanha com 4 problemas em 4 dias seguintes na ferrovia, que é talvez das áreas mais seguras do transporte e da mobilidade, determinam também que seja ainda mais difícil e obrigar a maior reflexão como é que nos preparamos para mais eventos não recorrentes. E, portanto, isso é um segundo desafio de impreparação. O terceiro desafio de impreparação, que eu às vezes acho que nós nos esquecemos, é que isto tudo representa uma matriz de risco. E há uma matriz de risco que deve ser feita por todas as entidades, mas há uma matriz de risco que é feita pela população em geral. É uma matriz empírica de risco. E essa matriz de risco sempre se baseou em probabilidades e impactos. É mais provável ou menos provável, tem um impacto maior, um impacto menor, mas a probabilidade sempre foi dominante. Aliás, típico dos riscos financeiros. Trabalham-se antes a probabilidade e depois os impactos. E o que acontece neste momento é que o padrão da matriz de risco é neste momento mais preocupante do lado dos impactos do que do lado das probabilidades. É muito pouco provável que haja uma tempestade Christine como houve e que passe por Leiria, mas o impacto que ela tem é verdadeiramente devastador. Mas está a população consciente do que está a acontecer Não, porque os mecanismos da matriz de risco estavam muito mais do lado da probabilidade do que do lado dos impactos. E agora precisamos de estudar estes impactos porque a sociedade não está disponível para suportar impactos tão violentos em relação, digamos assim, a probabilidades que ainda assim sejam baixas. E por isso é que esta tripla alteração, que é a maior intensidade e frequência, o facto desta intensidade e frequência só em alguns casos
acontecer sobre situações recorrentes. A maior parte dos casos neste momento acontece sobre situações totalmente imprevisíveis. E essa imprevisibilidade fizer-nos repensar uma matriz de risco baseada, antes de mais, no impacto mais forte, mais importante, versus, digamos assim, a probabilidade deste acontecer, tornou, digamos assim, um modelo substancialmente diferente em relação ao modelo que nós tínhamos. E por isso é que nós, que estamos a trabalhar sempre sob o mesmo modelo, de uma forma diferente nos casos recorrentes daqueles que não são recorrentes, que é uma proteção civil, em sistema em rede, com determinadas características, com determinadas vontades, com determinada presença política, provavelmente essa presença e esse modelo está totalmente desajustado ou muito pouco ajustado a esta nova realidade que, na minha opinião, parece-me que tem estas três grandes diferenças sobre as diferenças dos eventos anteriores, porque sempre houve eventos extremos. Agora, não com esta frequência, não com esta intensidade, não com este impacto ou com esta gestão entre o impacto e a probabilidade e não entre esta recorrência e imprevisibilidade. Portanto, isto não é um problema idêntico aos fogos e idêntico ao stress de calor, porque para esses nós sabemos que existe e podemos estar preparados, é em relação a factos totalmente imprevisíveis e com um impacto que pode ser enorme, mas que era pouco provável que acontecesse. E a matriz não está desenhada para isso. O Gonçalo já falou aqui de vários pontos-chave do que é preciso fazer. Eu se calhar ia ao pormenor a cada um, e começando pela questão da rede elétrica, da nossa rede elétrica. Vimos muitos postos de alta tensão deitados abaixo, quilómetros de rede danificada. Isto é preciso uma modernização profunda da nossa rede. Temos que enterrar uma parte mais substancial da rede, e a sociedade está disponível para pagar na fatura no fim do mês. Isso, quer dizer, mais do que uma decisão das pessoas, é uma decisão política e tem que ser encarada como tal. Em França isso aconteceu desde 1996 ou 99, se a memória não me falha, e é uma decisão que é importante tomar-se. Eu não sei se tem que ser toda enterrada, obviamente que não. Há zonas que poderia ter sido enterrada e as consequências sejam melhores. Um dos problemas sempre que se faz linhas novas é o problema da expropriação e de violar o direito de propriedade. Imagine, quando acontece que é aéreo, imagine enterrado o problema que não é. Portanto, obviamente que isso levanta problemas económicos e sociais complexos, agora que dá muito melhor salvaguarda e dá muito melhor segurança do ponto de vista da rede, claro que sim. Mas mais que, não só... Mas isso tem um custo, não é? Claro muito mais elevado claro do que as linhas aéreas. Claro que sim. Eu não sei se é muito mais elevado, mas é mais elevado seguramente. Mas há uma coisa que é importante, é não só provocar uma alternativa a enterrar, que digo, teria que ser só em algumas zonas, não poderia ser geral, mas criar mais redundâncias, ou seja, uma rede mais resistente, mais forte. A rede nacional está no limite da sua capacidade, isso viu-se no apagão. A rede ibérica, na Europa toda, estão programados grandes investimentos que têm necessariamente de ser feitos não só pelo consumo, mas também deviam ser pensados em criar redundâncias, ou seja, quando há um troço de rede que é destruída por uma coisa, determinada zona consegue-se continuar a ser alimentada por um bypass que se faz pela outra rede, mas para isso as redes têm que ter alguma folga e alguma capacidade ociosa para acomodar situações desse tipo. E a responsabilidade é de quem? Do Estado, ou não aprovar planos de investimento nas nossas redes mais substanciais, que no fundo a modernizem? A rede, quem a define e quem aprova os investimentos é o regulador, é a ERSE. Agora, obviamente que a ERSE segue o que são as políticas públicas, ou seja, se houver uma política pública que decida um investimento massivo em redes, que cria um sistema de financiamento alternativo que não seja só à tarifa, ou que pelo menos dilui no tempo muito esse impacto na tarifa do consumidor, etc., a ERSE depois aplica o que são as políticas públicas, mas quem define o montante de investimento anual é quem propõe, exato, mas quem define... Mas há uma coisa importante que é dados que provam ou que demonstram alguma vulnerabilidade do território português. Eu estive a ver na Agência Europeia do Ambiente,
E eles têm reportado desde 1980 até o final do século passado, ou seja, até 1999, os prejuízos reportados por impactos, fenómenos climáticos extremos, incêndios, inundações, eram, em média em Portugal, de 70 milhões por ano, durante este período de 20 anos. A partir de 2000, o montante passou de 70 milhões para 630 milhões, média. O que é absolutamente brutal, relativamente ao que é a única quantificação que eu encontrei que demonstra o quanto Portugal está a ser afetado é uma quantificação desses fenómenos. E demonstra também que vale a pena investir na prevenção em vez de pagar a reação. Como nós já verificámos aqui num anterior episódio sobre os incêndios. Agora, há uma coisa que é importante, é que dos primeiros 20 anos, 80, 99, face a 2024, que acho que é até onde estão contados os números, nós passámos a estar acima da média europeia, o que demonstra a vulnerabilidade do nosso território relativamente a estas matérias. E António, isto já devíamos ter considerado há muito estes investimentos nestas nossas redes e na sua resiliência, nas candidaturas a fundos europeus, por exemplo? Bom, eu antes de mais acho que precisamos de uma redefinição do papel perante estes riscos. É um bocadinho o que estamos aqui a dizer, é que a situação é diferente e esta situação obriga, digamos assim, uma reflexão diferente. Eu acho que há 3 P's que são fundamentais aqui, que é planeamento, prevenção e prontidão. Estes 3 P's, digamos assim, vão distinguir a nossa capacidade ou incapacidade de responder a esta nova realidade. Não sendo um especialista, objetivamente vai precisar de uma análise, de um estudo profundo. Do ponto de vista do planeamento, eu acho que o planeamento tem que ser dos meios humanos, dos meios técnicos e dos meios financeiros. E esse planeamento é um planeamento difícil de fazer, porque, primeiro, percebemos que dos meios humanos, os meios humanos têm que ser encontrados, digamos assim, primeiro têm que ser encontrados por captura de disponibilidades de segundo nível, porque obviamente não podemos ter um conjunto de pessoas totalmente disponíveis para fenómenos extremos que acontecem uma vez por ano ou 2 vezes em cada 5 anos, mas temos que ter essa capacidade, mas sobretudo porque as competências são cada vez mais distintas. Vimos, por exemplo, agora que os problemas eram de comunicações, eram de eletricidade, eram de construção, eram de estradas, eram de ferrovia. Enfim, a paralisação que se verificou na região centro foi uma paralisação que obrigava a uma tecnicidade de não sei quantas intervenções simultâneas. E isso obriga, digamos assim, a uma capacidade convocatória e de coordenação ao nível do planeamento. Depois, do ponto de vista do planeamento dos meios, é necessário voltarmos a recuperar uma coisa que já existiu e que eu julgo que está razoavelmente adormecida no âmbito da proteção civil, que são os planos civis de emergência, que é a detecção de todos os meios existentes, quer públicos, quer privados, que sejam capturáveis num momento de necessidade extrema, porque como o efeito não é a probabilidade, mas é sobretudo o impacto, quando os impactos acontecem, obviamente que os meios não estão disponíveis no setor público, não estão disponíveis nas autarquias. Deixe-me dizer que voltaram a falhar as comunicações e o Ciresp, etc. Portanto, também não são todos os meios disponíveis, mas eu o que quero saber é que outros meios é que existem. Sabemos quantos telemóveis de ligação, por exemplo, a satélite existem numa determinada região de Leiria? Não sabemos. Quantas lonas existem nos 50 quilómetros? Mas existem. Existem muitos mais meios do que há disponíveis entre o setor privado e o setor público, que tem que saber que existem. E isso existia há 20 anos ou há 30 anos, eu julgo que não está atualizado, existia um plano exatamente de emergência, que era um plano civil, isto é, sabia-se na sociedade quantos carros havia disponível. Quer dizer, um exemplo de um drama costeiro. Quantos barcos nós temos disponíveis para levar pessoas, para poder utilizar? Coisas tão simples quanto isso. Quantos aviões, quantas avionetes nós temos disponíveis para determinadas coisas, quantos drones. Mas não sabermos isto é uma falha, é uma perda de recursos importantes que o Estado tem tido também ao nível humano? Não, é verdade que isso também tem a ver com alguma debilidade que o Estado tem, mas independentemente disso, isto tem a ver com uma nova organização para impactos maiores, menos prováveis e, portanto, com uma matriz de risco substancialmente diferente. Eu não estou a fazer nenhuma crítica, estou só a dizer, digamos assim, que acho que vamos ter que refletir o planeamento também de forma diferente. E depois aquilo que, não vou falar sobre a prontidão agora para falar depois, mas aquilo que o Gonçalo disse, que é o nível de prevenção, o segundo P da história.
para além de planearmos, obviamente, que é sempre difícil, o que vai acontecer não é aquilo que estava previsto, vão ser sempre coisas diferentes, portanto é preciso planear com esse índice de flexibilidade. Há um problema que é a prevenção. E a prevenção vai obrigar a muito maior investimento do que aquele que foi feito até hoje e muito maior custo operacional assumido. A McKinsey fez um trabalho recente em que dizia que para mantermos o mesmo nível de performance económica do mundo, nós estávamos a gastar neste momento qualquer coisa como 190 bi para mantermos a mesma performance económica, não é para ajustarmos a performance económica às alterações climáticas, é mantendo a performance económica que a deterioração das alterações climáticas nos implicava, nós teríamos que gastar 535 bi a nível mundial. Portanto, qualquer coisa como 3 vezes mais. Mas isto era apenas para manter estas características. Estas características depois têm um grande problema, é que ainda por cima desequilibram outra vez os países mais desenvolvidos dos menos desenvolvidos. Porque, por exemplo, o calor afeta 90% nos eventos extremos nos países subdesenvolvidos e apenas 30% nos países desenvolvidos. Os fogos representam 100% nos países subdesenvolvidos, só 70%. As inundações, 89% nos países subdesenvolvidos e 46% nos países desenvolvidos. A seca é a única que é mais ou menos equilibrada, 63% e 59%, porque afeta de forma idêntica. A previsão neste estudo feito sobre o investimento dizia que 62% era investimento operacional e os 32% eram investimento, digamos assim, em capex de estruturas. E isto representaria, para um país desenvolvido como Portugal, agora já traduzindo, representaria qualquer coisa como um custo adicional entre amortizações e investimento operacional de 0,5% a 0,8% do PIB. Portanto, de alguma maneira, este seria o custo de termos um mecanismo razoavelmente bem preparado para mantermos a mesma performance económica por investimento prévio. E ainda lhe falta um tempo. Isto obriga a prevenção flexível, obriga a informação fiável. E a informação fiável não é perfeita. A European Environment Agency demonstra exatamente aquilo que o Gonçalo diz, que é, de facto, os nossos custos aumentaram muito. É os custos médios da Europa e os nossos custos. E os custos per capita dos eventos recorrentes, estamos a falar dos eventos recorrentes, estavam há 30 anos em 18 euros per capita, o equivalente a 18 euros per capita porque foi antes do euro, e neste momento estão acima dos 40 euros per capita de custo. E, portanto, há aqui uma consciencialização que uma das alocações que devem ser feitas deve ser feitas deste ponto de vista. O que é que o Gonçalo disse aqui que não deve ser esquecido? É que isso também representa uma outra configuração do modelo do ponto de vista da estrutura financeira. É porque isto é um modelo segurador. O que nós estamos é a fazer dotações hoje para eventos amanhã que nós não sabemos quais são e que vão ter uma afetação significativa da sociedade. E isso é o que a sociedade gosta pouco de fazer. A sociedade gosta pouco de prever a segurança social do futuro, a sociedade gosta pouco também de eventos que eventualmente até têm pouco de probabilidade de acontecer no futuro. E essa lógica seguradora vai ser uma lógica muito diferente daquela que existe hoje e vai exigir, digamos, uma enorme impopularidade dos políticos e uma enorme coragem dos próprios políticos. E por isso é que eu acho, e depois falaremos nisso, que estamos a falar de uma questão que tem que ser cada vez mais uma questão técnica e assumida tecnicamente. Eu antes disso, se calhar, à questão como é que se financia, como é que se teve as novas exigências nos financiamentos ou a questão seguradora, gostava só de ouvir o Gonçalo sobre a possibilidade, no fundo, de inscrevermos alguns destes investimentos que necessitamos urgentemente no pacote, na percentagem do PIB que temos que alocar à defesa. Abordou isso, passa na sua primeira intervenção, mas... Sim, não, algumas são possíveis, não é? Alguns são possíveis e são necessários e são justificáveis. Não sei se o enterro das linhas, como alguém já defendeu, faz sentido ou não, mas claramente tem impacto brutal na defesa, porque, quer dizer, quem ataca um dia o território português, a maneira de o isolar e de causar dano, basta ver o que está acontecendo na Ucrânia, atacar o setor energético, porque isso faz o colapso do que é a normalidade da vida social e, portanto, obviamente isso tem impacto. Claro que isso pode ser inscrito nessa rúbrica da defesa. As comunicações, as redes de transporte, etc., no fundo podíamos fazer uma renovação
dessas nossas redes, no fundo, mais gerais, com base nesse projeto, nessa possibilidade de desalocarmos a porcentagem de defesa? Claro que sim. Eu distingo duas coisas. Eu acho que é muito mais grave, muito mais urgente e muito mais, impactante o problema da energia elétrica do que o problema das comunicações, que é muito mais fácil de repor com antenas provisórias, Wi-Fi, não tem ligações, é uma coisa muito mais fácil de fazer. Com recurso aos satélites, não é? E até pelo custo associado é muito menor do que propriamente as redes. Mas eu só queria introduzir aqui um tema e uma reflexão, porque decorre de tudo o que o António disse, que é este novo paradigma vai causar mais desigualdade entre as pessoas e os países, porque os países com mais capacidade vão se defender melhor, as pessoas com mais recursos vão se defender melhor do que quem não tem esses recursos para se defender. Já acontece. Se o Estado não cria essa rede que a todos protege, e então cada um vai se proteger por si e claramente isso vai acentuar o sentimento de desigualdade social. É um fator que todos os estudos que eu tive a ler é claríssimo quanto a isso, não há dúvida nenhuma. Não só na prevenção que cada um de nós invoca, quem pode constrói uma casa melhor, quem pode construir, protege-se melhor, etc., como até depois a reação aos eventos, que vai ter, obviamente, um impacto muito grande do ponto de vista social e vai demonstrar ainda mais essa desigualdade. Portanto, também ao Estado cabe aumentar essa sua despesa para atenuar essas desigualdades. O Estado, ao não proteger todos, vai deixar ainda mais desprotegidos quem tem menos. E, portanto, isso é um fator de agravamento da desigualdade. Isto também falou aqui nas novas exigências nos financiamentos, por exemplo, nas grandes infraestruturas, que tenham em conta esse fenómeno. Isso é uma nova exigência que tem que ser aplicada a esses financiadores? Normalmente, quando se analisa a execuibilidade, não só financeira, mas técnica, de uma grande infraestrutura, ela é testada por exemplo, se é uma engenharia hídrica, há a chamada seca do século, ou seja, no último século qual foi a cheia mais grave, e ela tem que estar preparada para acolher essa última cheia. Com esta velocidade de fenómenos extremos, obviamente o que vai acontecer daqui para a frente é que toda a projeção e o design destas novas infraestruturas vão ter que claramente agora, por exemplo, incorporar uma resistência de ventos de 200 km/h. Que antes se calhar não tinham, e portanto obviamente que essas novas exigências vão ser incorporadas rapidamente, e acho que quem financia vai estar muito atento e vai ter essas exigências, quem desenha e quem paga essa infraestrutura claramente que sim, que o vai fazer, e isso vai custar mais, porque vai ser mais investimento e mais materiais, mais resistência de materiais, etc. Portanto, as infraestruturas vão ser mais caras. E em termos de seguros, que o António também já falava aqui, ouvimos a Associação Portuguesa de Seguros que tem defendido a criação de um fundo de catástrofe e um seguro obrigatório, no fundo, já não apenas para a cobertura sísmica que ouvimos nos últimos anos, mas que tenha cobertura para estas catástrofes. Sabemos que os seguros nunca cobriram prejuízos desta dimensão, sabemos que nunca cobrirão, não é? Mas faz sentido sermos mais exigentes? Pronto, a primeira coisa, má notícia. Vamos lá por partes. O prémio de risco aumenta. Isto é, com fenómenos com esta característica, onde o impacto é maior, ainda que a probabilidade não seja completamente, digamos assim, previsível. A verdade é que o prémio de risco não é direto, não vale a pena. E isso verifica-se quer no prémio de risco segurador, quer no prémio de risco do financiamento bancário. Enfim, não vou dar nenhum exemplo agora desagradável, mas como podemos imaginar, os ativos de proteção do crédito à habitação nas regiões afetas em que as casas foram semi-destruídas, perderam imenso valor para efeitos daquilo que era a garantia. É claro que isto não vai ter reflexo nenhum direto, porque as coisas vão ser reconstruídas e Portugal tem essa capacidade. Mas para o futuro pode ter em conta são elementos riscos determinantes, sobretudo porque estes elementos são regulados, e esta avaliação dos riscos climáticos e dos riscos de eventos extremos começa a ser introduzida nos modelos de avaliação de risco obrigatórios pelo regulador a implicar, e Portugal, sendo um país costeiro, tem aí um elemento muito negativo, que é há demasiada avaliação sobre os elementos do ponto de vista da água e do ponto de vista dos eventos costeiros e às vezes menos sobre outras situações. E, portanto, como esta avaliação está razoavelmente mais desenvolvida, começam-se a conseguir colocar mais exigências do ponto de vista regulatório.
Do ponto de vista, digamos assim, daquilo que eu disse, a mim parece-me óbvio que vamos ter que criar uma espécie de fundo para eventos futuros, isto é, de capitais próprios disponibilizáveis para eventos futuros. Uma coisa assim. Chamemos fundo de catástrofe. O que eu acho é que isso é um fundo que, por estas razões que foi dito, deve ser pensado pelo Estado como é o fundo para a reforma, como é um fundo para eventos que nós sabemos que vão acontecer, não sabemos quando, mas sabemos que normalmente vão ter grande dimensão. E, portanto, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é quanto mais pudermos exigir que isto seja feito por privados através de seguradoras, melhor. Portanto, quanto mais nós conseguirmos pôr em riscos obrigatórios coisas que são evidentes, que devem estar seguradas, e já há muitos seguros que hoje em dia são obrigatórios, obrigando, digamos assim, o utilizador beneficiário a ser ele próprio, digamos assim, o avaliador do seu seguro, melhor estaremos, porque menos estamos a transferir para a sociedade e mais estamos a transferir para setores que têm o dever e normalmente têm a competência de desenvolver melhor estes riscos, tanto mais que estes riscos são normalmente subgarantidos em resseguros internacionais de caráter mundial e, portanto, quanto mais se diversifica os riscos a caráter mundial, mais se consegue proteger os riscos específicos. Agora, nós sabemos que é difícil as seguradoras comporem riscos não recorrentes e, portanto, enquanto que os riscos recorrentes ainda serão passíveis de ser segurados, a verdade é que riscos muito pouco recorrentes têm dificuldade em ser segurados. Ainda assim, este esforço conjunto entre os Estados, e estou a falar dos Estados, e as seguradoras era um instrumento extraordinariamente positivo e temos que olhar para as seguradoras como um instrumento de grande presença social para estas circunstâncias. Finalmente, a criação óbvia de disponibilidades de caráter internacional que assegurem as disponibilidades, sobretudo em sub-regiões, não digo ao nível da Península Ibérica, mas digo, por exemplo, ao nível da Europa, que de alguma maneira criem condições para suportar eventos extremos cuja consequência seja muito maior do que aquela que estava prevista, porque nós não conseguimos prever, digamos assim, estas consequências de forte impacto. E, portanto, eu acho que o conceito de segurador é fundamental para o modelo, antes de mais feito pelo Estado, porque o Estado deve criar um fundo específico para este tipo de eventos que se torna cada vez eventos maiores. E confesso que mas não será pago sempre pelos segurados, não é? Não, é pago pela sociedade. O do Estado, para evitar os elementos de desigualdade, deve ser, obviamente, pago pelos nossos impostos. E, portanto, vamos ser claros, somos nós, através dos nossos impostos, que temos que mutualizar estes riscos. Sobretudo, os riscos não recorrentes. Porquê? Porque aquilo que pudermos nos riscos recorrentes colocarmos em seguradoras, no modelo tradicional, melhor funciona. E, finalmente, levarmos isto à diversificação máxima das regiões onde temos unidades extremas, como é o caso da Europa. Portanto, eu acho que estes três temas têm de ir para cima da mesa. Agora, não vamos negar-nos que o prémio de risco aumentou. E se o prémio de risco aumentou, isso vai trazer um custo para a sociedade mais relevante. Qual é o problema deste custo? É que tudo o que nós estamos a dizer deste programa é altamente técnico e é altamente difícil transferir esta linguagem técnica para a linguagem política. Pedir a um político que neste momento venha a solicitar que os impostos sejam alocados em preferência não à saúde, ou não à construção de um hospital, ou não a isto ou aquilo, mas sobretudo à manutenção desses fundos disponíveis para eventos que são pouco prováveis, ou pelo menos cuja probabilidade não é o elemento determinante da matriz de risco, mas sim o elevado impacto que vai ter na população se acontecer, é de uma dificuldade política extrema. Mas isso é que se chama a prevenção que falava, não é? Mas é verdade, é exatamente isto que custa a prevenção e ainda não falámos da prontidão. Pois já lá vamos ao terceiro P, mas já agora, aproveitando e que estamos a falar nas nossas infraestruturas básicas, isto, Gonçalo, temos muitas concessões de autoestradas, por exemplo, a chegar ao fim nos próximos anos. Isto era o momento também de adaptar os novos contratos a toda essa nova engenharia de que falou e a todas essas condições climáticas novas a que vamos ter que nos habituar. As autoestradas resistiram muito bem, porque estão muito bem mantidas. E isso é o risco do fim não só dos contratos de concessão que geraram e que provocaram a sua construção, mas que geraram a sua manutenção nos últimos 20 a 30 anos com grande eficácia. Por isso é que Portugal tem a rede de autoestradas que tem. E uma das coisas importantes que não se pode quebrar, mas já tem alguns buracos, é o princípio do utilizador pagador, porque isso é que permite canalizar investimento para a manutenção e fazer o upgrade e a evolução. Mas é preciso fazer esse upgrade? É preciso fazer, em algumas é preciso fazer. Em algumas é preciso fazer e isso tem que ser feito e bem. E espero que o Estado perceba que o fim das concessões é uma oportunidade
para manter a mesma lógica do utilizador-pagador, para que esse financiamento que já pagou a construção, continue a pagar a manutenção e continue a pagar o alargamento ou novas infraestruturas adjacentes ou colaterais que venham tornar ainda mais eficaz a infraestrutura originária dessa concessão de raiz. Para mim é uma questão que eu não sei se o Governo, enfim, tem opinião clara sobre isso, mas é uma oportunidade. É uma oportunidade que não se pode perder, na minha opinião, para o país. Serias que podem ser, no fundo, assegurar a mobilidade em qualquer dessas situações extremas, claro, sejam incêndios ou tempestades. Porque há uma coisa muito importante, repare, nós tivemos uma discussão muito útil que acabou por prevalecer a obrigatoriedade de fazer o chamado isolamento fundamental no hospital, no novo grande hospital de Lisboa, que está a ser construído, é o maior hospital do país, é um dos maiores da Europa, é um hospital universitário, vai ser um hospital. O isolamento de base é através de umas juntas de borracha, agora estou aqui a simplificar. Está a falar do isolamento sísmico, não é? Sísmico. Ela isola e então o edifício, em caso de sismo, não só resiste ao sismo, porque isso já resistiria, mas continua totalmente operacional. Mas o que é que me dá ter um hospital operacional se eu não tenho estradas que lá cheguem? Ou seja, percebe? Eu não percebo porque é que não há já pensado que todos os viadutos da segunda circular e todas as vias principais que dão acesso aos hospitais, ao quartel dos bombeiros, aos quartéis dos chapadores de engenharia do exército, etc., não estão preparados para resistir especificamente a sismos. Ou seja, isto é que é planear. Porque, por exemplo, na segunda circular fez uma intervenção em 2 viadutos, em Benfica, e não se fez intervenção em mais nenhum. Portanto, aqueles 2 vão resistir e os outros vão colapsar em caso de um sismo e já não passam carros nenhuns para chegar ao hospial. Vamos remendando as coisas sem um plano. Esse planeamento que era fundamental fazer e que é relativamente barato, não está a ser feito. E não está a ser feito não só porque as pessoas não queiram fazer, mas porque há outras prioridades e principalmente porque o investimento continua a ser em Portugal a pequena balança para as contas públicas. Basta ver a execução de investimentos nas contas de 2025 para perceber que quando se quer chegar a um determinado objetivo, a coisa onde se corta sempre é no investimento. E, portanto, se calhar algumas das coisas que não temos feito está a ser sacrificado pelas contas certas. Então, e António Ramalho, vamos... As contas certas são positivas. O que se devia poupar eventualmente noutras rúbricas para não deixar de se investir. Maria, não deixe-me só quantificar até aquilo que o Gonçalo disse, porque o Gonçalo disse até tem uma quantificação, quer dizer, que é quase imediata. E depois uma nota. A quantificação quase imediata é dizer que o Estado teve que alocar 400 milhões para a reparação de estradas imediatas depois da tempestade Cristina na zona centro e não teve que alocar um tostão que fosse às autoestradas que resistiram muito bem. Nós nestas alturas temos sempre tendência para falar dos grandes equipamentos públicos, é verdade. Mas se pensarmos, isto vai nos criar, por exemplo, esta tempestade, uma dúvida sobre o sistema de construção dos nossos telhados. Dos telhados baseados, digamos assim, em sistema de telhas baseados numa estrutura de madeira que a suporta. Provavelmente isso vai ser um custo e um investimento mais elevado do que o investimento das grandes infraestruturas que suportaram. Também há aqui um papel que a engenharia portuguesa tem que ter para alterar para a forma para esta como nova realidade. Para esta nova realidade. Mas esta nova realidade só fica completa, como você dizia, com Desculpa, o último António, P. Os telhados em cono hoje em dia com as lajes já não são necessários para nada. Às vezes são as câmaras que impõem para manter a paisagem paralela. Pois, mas ainda respeitando a paisagem. Sim, agora a metodologia parece interessantemente desadequada para esta nova realidade. Sobre a prontidão, que é o último P, eu queria só dizer 2 ou 3 coisas que me parecem inevitáveis, que é, não vale a pena pensarmos que vamos prevenir tudo e vamos anular esta matriz de risco. Esta matriz de risco pode ser mitigada, mas não pode ser anulada. Portanto, vamos ter fenómenos extremos, imprevisíveis, e pela característica de serem imprevisíveis, com elevado impacto. E, portanto, isso vai precisar de um modelo de coordenação diferente também daquele que temos. Primeiro, porque pressupõe um belíssimo mecanismo de informação e avaliação, que não existe ainda e vai ter que ser construído. Segundo, uma capacidade de comando muito treinada e com capacidade de determinar hierarquia e obediência imediata em relação a um conjunto de atores que são todos eles provenientes
de diversas origens, seja de origem civil, de origem privada, de origem social, e finalmente obriga a uma disponibilidade enorme para esta imprevisibilidade. Eu sou muito Está a falar no Exército. Mas não estou a falar das Forças Armadas. Seria a entidade com capacidade para isso. Eu não conheço ninguém que seja treinado, porque isto passa por treino, que seja treinado para a imprevisibilidade, que seja treinada para a capacidade de comando, às vezes cego e obediente, e que seja capacitado para a intelligence e para a percepção daquilo que são as realidades. Quem está mais preparado para isso são as Forças Armadas. E por isso a mim parece-me que este princípio técnico de serem as Forças Armadas os dominantes da proteção civil, e portanto serem, que aliás acontece na maior parte dos países europeus, representa a inevitabilidade, não é por ser bom ou por ser mau, mas é a inevitabilidade que vai acontecer para conseguirmos responder a esta nova realidade, porque a prontidão vai ser uma exigência. E os militares têm uma vantagem, descuram custos. Isto parece que é absurdo, mas não. Isto é, havendo o potencial, a possibilidade de existir falhas de energia na zona centro, eu tenho a certeza que os militares pagavam nos geradores todos que pudessem ter, e com hierarquia e obediência podem ir buscar geradores a todos, e levavam os geradores preventivamente para lá. Este é só para lhe dar um exemplo muito concreto que podia ter sido útil e não foi. Mas nós percebemos a dificuldade de fazer este tipo de prevenção e de prevenir. Mas eu acho que a estrutura militar interna para a defesa... Eu acho que a Autoridade de Proteção Civil deveria depender eu acho que deveria depender de um órgão técnico e não de um órgão político, porque eu acho que é impossível que depois os políticos consigam ter uma resposta no terreno adequado. Eu não vou fazer comentários sobre aquilo que são as comunicações políticas, porque eu acho que nestas alturas o mais importante não são os que sabem, são os que fazem. Agora, aqueles que estão treinados para fazer, porque nós não estamos a falar em reconstrução, não estamos a falar... Ainda não estamos a falar... Estamos a falar de prontidão. E a prontidão para casos imprevisíveis é mais eficaz por quem está treinado para trabalhar a imprevisibilidade, trabalhar a hierarquia e trabalhar a intelligence. E eu não conheço outro organismo, no meu histórico, não conheço outro organismo tão bem preparado como as Forças Armadas para o efeito. E por isso eu considero que a liderança deste processo, até porque este processo não tem nomeações políticas, não tem mudanças de comandantes em permanência, nada, tem um sistema de hierarquia próprio, muito discutível, que todos nós do ponto de vista civil não percebemos, mas que nesta altura não tem uma obediência política, não é? Funciona extraordinariamente melhor. Porque nós temos que pensar, como o Gonçalo há bocadinho diz, que isto precisa de muito treino, muito stress test, que vai ter que ser feito em função destas circunstâncias para que as infraestruturas estejam preparadas, mas também que as pessoas estejam preparadas. E também é preciso alguém com autoridade para exigir que as pessoas treinem e desenvolvam os seus skills para conseguir responder a estas situações. Porque estamos a falar em câmaras municipais, estamos a falar em CCDR, estamos a falar em Infraestruturas de Portugal, estamos a falar em Águas de Portugal, estamos a falar em Mel, em Vodafone, estamos a falar em privados, em públicos, todos eles a colaborar estruturalmente para aquilo que é um objetivo comum, que é responder a um evento imprevisível de alto impacto. Eu acho que esta mudança da matriz de risco é que é o ponto fundamental que a população vai ter que perceber. Menos previsibilidade, maior impacto. E Gonçalo, como é que vê se falarmos em guerra às alterações climáticas, em que no fundo seja a defesa a liderar todos estes processos na questão dos incêndios ou das tempestades e no fundo estas situações de calamidade no país? Não, eu percebo a questão e estou totalmente de acordo. Eu, como sou filho de militar, conheço a lógica da hierarquia e da obediência e da prontidão. Há uma coisa que é importante, nós não podemos militarizar o país, mas claramente as Forças Armadas são uma instituição que está ao serviço do país e deve ser usada nestas situações de exceção. Claramente, nós vimos isso no Covid, nós vimos isso noutras alturas, e agora é exatamente como o António diz, não há nenhuma instituição em Portugal com maior capacidade de resposta treinada do que as Forças Armadas. E não percebo porque é que não foi usada tão... Desde o minuto 1. Eu já não estou tão de acordo na altura nos incêndios, que apesar de tudo é uma coisa muito mais previsível, em que a prevenção é muito mais efetiva, etc. São os recorrentes. E são aqueles recorrentes. Agora, neste caso, claramente, não percebo porque é que não foram logo chamados numa primeira fase. Aliás,
sempre que nós vemos notícias noutros países da Europa, agora no Japão, estas cheias no Japão, etc, quem vemos sempre na primeira linha são os militares. Pois, e aqui não vimos isso dessa maneira. E esta partida de xadrez acaba como sempre empatada e vamos às sugestões. Gonçalo Moura Martins quer sugerir um CD. Queria falar-vos sobre o novo... Ainda há CDs. Um novo álbum do Rui Macena. O Rui Macena é um dos melhores pianistas portugueses, tem 53 anos, ele é um grande pianista, depois é um tipo, é uma pessoa muito, como é que eu vou explicar, muito sensível, muito inspirada, e este álbum é sobre a casa dos pais, e mais, é um percurso interior, como ele diz, da casa dos pais para a casa onde ele é pai, enfim, do filho. Ele é natural de Vila Nova de Gaia, como sabem. O disco tem músicas lindíssimas e eu estava à espera de ver a apresentação ao vivo para falar sobre o disco. A apresentação ao vivo era para ser no CCB em dezembro, mas calhou no dia da greve geral, portanto foi adiado agora para final de janeiro. Ele está a fazer vários espetáculos para apresentar o álbum, que eu recomendo vivamente. Ele depois mostra uma série de vídeos da sua infância, que partilha com o público, claramente uma infância feliz e impactante, mas o que mais interessa é que as músicas são lindíssimas e o álbum é lindíssimo. E António Ramalho vai-nos falar de uma experiência. Pois, eu vou falar de uma experiência porque eu tive uma experiência na infância que acho que é uma experiência que não é tão comum e que, curiosamente, eu acho que pode haver uma oportunidade de ter, que é nada mais nada menos que ver uma descarga de uma barragem. Eu acho que o facto de nós termos as barragens numa situação única, quando o tempo melhorar, quando as pessoas tiverem essa possibilidade, há N barragens em Portugal que vão ter que fazer descargas constantes, no Arado, Montargil, Odeleis, Alquevas, etc. E há vários hotéis que têm, digamos assim, este quadro de serviço, e a verdade é que isto é uma oportunidade única, porque não é muito normal termos descargas com estas características, e o que acontece basicamente é que nós em dezembro tínhamos todo o nosso sistema de barragem acima dos 60%, fora a barragem de Mira, que estava a 59%, com o mês de janeiro, que provavelmente foi um mês com mais pluviosidade, digamos assim, da história, vamos ter, digamos assim, as barragens quase todas elas durante os próximos tempos a fazer descargas, quer descargas por cima, descargas, digamos assim, fantásticas. E não impressiona tanta água a ser descarregada quando impressiona, um ano de mas vale a pena no país e que chegamos ao verão e não a vamos ter. Mas não há outro remédio, é lindo ver. Não há mais barragens. E há 4 barragens que avisam das descargas, que é o Alqueva, Castelo de Bode, Cabril e Alto Lindoso. Portanto, estas pelo menos, digamos assim, por definição e por tradição, avisam da descarga. E de facto é um espetáculo absolutamente bonito. Não sugiro que o façam agora, porque agora estamos um bocadinho todos negativos sobre a questão das águas, mas a verdade é que estamos com tanto nível de água, e os espanhóis também com tanto nível de água, que isto vai acontecer um ano em que quase todos nós vamos ter a oportunidade de fazer uma descarga de barragem. E eu vou-lhe dizer, eu vim em Castelo de Bode quando tinha 9 ou 10 anos, que o meu pai me lá levou, e havia uma pousada na antiga casa de engenharia de Castelo de Bode. Hoje em dia essa pousada por acaso já não existe, e a verdade é que me lembro, e ainda hoje me lembro, digamos assim, da beleza que era. Portanto, eu espero que as pessoas cheguem um bocadinho à primavera e tenham esta oportunidade de ver um fenómeno natural que quer dizer, que se pode ver numa situação de maior beleza do que a situação atual. Esperamos que não se torne mais habitual e continue a ser raro. Não se torne habitual, deixar as coisas acalmar, mas depois não deixar de ver esse fenómeno, porque é um fenómeno que não se vê nem todos os anos, nem tem uma oportunidade recorrente permanente. E esta foi a Partida de Xadrez, um podcast que pode ser ouvido no site do Negócios e nas principais plataformas. António Ramalho e Gonçalo Moura Martins voltam daqui a 2 semanas a colocar as peças em cima do tabuleiro.